hoje vamos falar um pouco sobre a religião. Durante o período republicano imperial, os romanos seguiram a religião politeísta, que significa acreditar em mais de um deus. Muito semelhante à religião praticada na Grécia Antiga. Essa religião foi absorvida pelos romanos graças ao contato cultural e conquistas na Península Balcânica. Porém, a religião romana não era, como muitos afirmam, uma cópia da religião grega. Os romanos incorporaram elementos religiosos etruscos e de outras religiões da Península Itálica. Muitos imperadores, por exemplo, exigiram culto pessoal como se fossem deuses. Essa prática começou a partir do governo do imperador Júlio César. Diferente da crença grega, os deuses romanos não agiam como mortais. Isso é, não tinham como homens e os deuses gregos. Diferente da crença grega, os deuses romanos não agiam como mortais. Isto é, não tinham como os homens e os deuses gregos virtudes e defeitos. Por isso, não há relatos das suas atividades, como na mitologia grega. No início da Idade Média, com seu significativo crescimento, o cristianismo absorveu todas as crenças e outras práticas ligadas à religião desenvolvida pelos romanos e passou a ser considerada a religião oficial do Império Romano. Dessa forma, a prática do politeísmo foi aos poucos sendo abandonada. Os romanos da antiguidade eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os deuses eram antropomórficos, ou seja, possuíam características, qualidades e defeitos de humanos e também possuíam a forma humana. O Estado romano propagava uma religião oficial que prestava culto aos grandes deuses de origem grega, porém com nomes latinos. Em honra desses deuses eram realizadas festas, jogos e outras cerimônias. Muitos deuses de regiões conquistadas também foram incorporados aos cultos romanos. Os cidadãos, por sua vez, buscavam proteção nos espíritos domésticos, chamados lares, e nos espíritos dos antepassados, os penates, aos quais rendiam cultos dentro de casa. A importância dos deuses. O deus mais importante para os romanos era Júpiter, o rei dos deuses, que governava com sua esposa Juno, a deusa do céu. Outros deuses importantes eram Marte, Mercúrio, Netuno, Jano, Diana, Vesta, Minerva e Vênus. Na verdade, eles haviam assimilados a partir da forte ligação que havia entre o mundo romano e a cultura helenística de influência grega. Mas, com o passar do tempo e a expansão do território romano, abrigando uma enorme diversidade de povos e culturas, vários outros elementos, costumes e divindades foram se somando à prática religiosa romana. As características da religião romana. Além dos deuses, outra característica muito importante da religião romana é a sua divisão entre o culto familiar e o culto público. O culto familiar, de caráter privado e realizado no âmbito doméstico, era conduzido pelo chefe da família, que supervisionava os rituais domésticos e orações, tendo por centro o fogo. Os deuses eram conhecidos como lares, protetores da família, e durante as celebrações eram oferecidos alimentos e animais sacrificados. O culto público estatal era organizado pelo governo, através de funcionários públicos, tendo o sumo pontífice como o maior entre eles. O culto exercia influência significativa sobre os acontecimentos políticos e militares, sendo que o Estado controlava os cultos com a finalidade de agradar os deuses para conseguir êxitos. Os sacerdotes e sacerdotistas também ajudavam a celebrar os cultos públicos, destacando-se as sacerdotisas vestais, que eram mulheres virgens vindas de famílias patrícias que cultuavam na deusa protetora de Roma, chamada Vesta. Outra característica dos cidadãos romanos era a superstição. Para eles, existiam dias fastos bons e nefastos ruins, de boa e má sorte. Reflexo dos costumes de Roma no dia a dia. A importância de Roma como centro de difusão cultural do Ocidente foi tamanha que até os dias atuais algumas características do maior império da antiguidade ainda se fazem presentes. As influências romanas são tantas que nos deparamos com elas todos os dias.
Ou você não conhece um Augusto, um Júlio, um César, um Adriano, um Antônio. Ou mesmo você que está lendo este texto pode ter um desses nomes, que eram de pessoas que marcaram a história de Roma. Isso ocorre em virtude da importância de Roma para o mundo ocidental. São nomes que permaneceram conhecidos ao longo do tempo e são utilizados até os dias atuais, mas não são apenas os nomes que demonstram as influências romanas em nossa vida atual. A língua que falamos no Brasil, a língua portuguesa que herdamos dos colonizadores, é uma língua derivada da língua falada em Roma, o latim. Também são derivados do latim o espanhol, o francês, o romano e o italiano. Além disso, o latim influenciou inúmeras palavras em idiomas como o inglês e o alemão. O latim também é utilizado para dar nomes científicos de plantas e animais. A Igreja Católica, que se diz herdeira de Roma, tem ainda hoje como língua oficial o latim. Há não muito tempo, as missas eram todas celebradas em latim. Usam palavras em latim para definir alguns termos, principalmente os jurídicos. É o caso do habeas corpus. Nesse campo de conhecimento da organização social, a ciência jurídica, o mundo ocidental sofreu essa intensa influência romana. Os códigos jurídicos atuais são também influência romana. Os códigos de lei romanos foram construídos ao longo do tempo, adaptando-se às mudanças que ocorriam nas relações sociais da população. Boa tarde e até o próximo MSTV. Tinha um relógio, esse que era o nosso cenário, olha aqui. Te vi, cara.